Obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês todos. Eu vou abrir aqui um pouquinho me apresentando, dando um contexto aqui do nosso evento de hoje. Em primeiro lugar, por agradecer aí Paulo, Igor, Orlando, todo o time da XPE aí de produção, de educação, em especial a Amanda, que organiza esses eventos aí com todo carinho. É, e dar as boas-vindas aí a todos que vieram hoje dividir esse momento com a gente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve estar aqui pelo interesse numa possível migração de carreira, início de carreira, dentro de um segmento tão promissor, tão aquecido, que promete muitas oportunidades e crescimento nesse momento de mercado. Eu acho que hoje a XPE soube escolher a dedo aí os convidados para esse bate-papo. A gente pretende aqui, pessoal, trazer uma visão muito clara, prática e pragmática de como funciona esse esforço, esse trajeto da transição de quem procura se iniciar na carreira da assessoria de investimentos, né? Um segmento, como eu disse, que tem crescido tanto nos últimos anos, e que só mostra sinais aí de fortalecimento e amadurecimento em todos os sentidos, tá? E aí, para começar aqui, pelo menos importante, vou me apresentar rapidinho, aproveitando que tem menos gente, aí depois o pessoal mais casca-grossa se apresenta aí. Pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Gentil, honrosamente sócio da XP. Tenho o prazer hoje de liderar a escola de assessoria de investimentos aqui na Faculdade XP. Entre outros projetos, a gente tem uma missão muito importante de permitir, facilitar e acelerar o acesso de profissionais a esse segmento de assessoria de investimentos. Eu comecei minha carreira na XP em 2011, com 20 anos. Logo me tornei gerente de relacionamento das operações de assessoria de investimentos. Depois saí para empreender, fui assessor de investimentos como meu second job. Tive bastante sucesso no meu negócio, vendi a empresa depois para o Banco Modal, que foi vendido para a XP, e aqui estou eu de novo, tendo o prazer de participar de um projeto ligado à educação, assessoria, que são os dois pilares aí da minha carreira e de tanta coisa que eu vivi e que me realiza bastante. Então é um prazer poder ter esses momentos com vocês e receber a turma aí para esse papo. Queria pedir para vocês se apresentarem rapidinho, pessoal, e aí a gente já vai para dentro do tema aí, que é o que o pessoal quer mais saber. Legal, então vou pegar o manche aqui. Paulo ia apertar o botão ali, mas vou ser breve. Sou assessor de investimentos aqui na rede também. Também sou professor da XP Educação e mentor aqui no JFA, do nosso projeto. E estou aqui hoje para ajudar vocês. Boa, Igão. Vai lá, Ó, acho que Paulo. eu vou aqui, então. Eu sou o Paulo, eu sou analista de estratégia e finanças aqui dentro da XP Educação. Eu já toquei diversos projetos aqui dentro da companhia, mas acho que agora eu estou mais aqui focado nas análises aqui de engajamento educacional e de como que a gente consegue aí, de fato, ter um sucesso do aluno um pouco mais efetivo dentro da jornada de formação de assessores. Então, acho que vai ser Ah, um pera prazer aí, aí conversar com vocês Rolando, hoje. antes de você falar, cara, pera aí, pessoal, só, o Igor é um dos top 100 assessores da rede, tá? É sócio da Nobel Capital, uma das principais operações da SP. Eu preciso representar as pessoas, que o pessoal fala de um jeito que, pô, parece que, não sei. Paulo, cara, é um gênio aqui da nossa estrutura, um cara, pô, responsável por uma das verticais mais importantes aqui do sucesso desse programa de formação de assessores, que é toda a parte de inteligência de dados, pelos algoritmos que a gente criou para potencializar o potencial de sucesso dos nossos alunos ao longo de toda a jornada, facilitar os caminhos de vocês. E é um baita de um ativo nosso aqui, um cara que é um diferencial gigante. Como ele falou, ele atrapalhou outros projetos antes, mas agora ele está sendo super relevante aqui. É um prazer enorme trabalhar com o Paulo. Agora vai lá, Orlando. Tá dando uma força pro pessoal aqui, que eles estão tímidos ainda. Eu acho que estão aquecendo a musculatura. Ah, muito bom. Boa noite a todos. Eu sou Orlando Júnior, estou como gerente de certificação e credenciamento da Ancord. Sou economista, mais de 20 anos no mercado de capitais. Comecei na BMF
A maioria aqui nem deve saber o que é BMF, mas... Eu sei, fica tranquilo. Depois de Tamo tantos junto. nomes para chegar até a B3, a BMF ficou lá para trás. E venho tocando esse projeto, né, da assessoria desde 2011 na Ancord, desde quando saiu a 497. E estamos aí hoje para contribuir, para a gente discutir bastante sobre a atividade, sobre como ingressar na atividade. Hoje o dia vai ser bastante proveitoso. Com certeza. E já antecipando aqui, Orlando, super obrigado aí pela sua participação. A Ancore, pô, acho que você especialmente sempre foram muito parceiros aqui de todos os projetos que a gente idealizou, criou, desenvolveu, e é um privilégio nosso contar com você aqui em todo o nosso projeto, tá? E tem mais uma pessoa, galera, que eu especialmente guardei para o final do nosso encontro aqui. A Tami Bramante é uma das consultoras de carreira do nosso time de apoio ao sucesso do aluno. É o time que trabalha pegando cada aluno pela mão e ajudando nesse progresso aí na preparação da jornada, para ser aprovado na Ancor, para participar das entrevistas nos escritórios contratantes. E, obviamente, de propósito, como todo conteúdo, a gente guarda o melhor para o final. Então, vou ter o maior prazer de receber a Tami aí no final do nosso encontro. Então, fiquem aí que a gente guardou algo muito especial para o final aí, para quem de fato está comprometido e sonhando com essa transição de carreira para esse segmento. Bom, pessoal, para a gente começar aqui o papo de hoje, eu queria introduzir o assunto falando e abrindo aí para os meus convidados participarem, mas trazendo um pouco da nossa visão aqui como XP desse segmento de assessoria, né? Não é novidade para ninguém, certamente, que está aqui. Acho que todo mundo sabe que a XP foi a grande, não a precursora, mas certamente a maior potencializadora da profissão do assessor de investimentos. Foi uma empresa que desbravou isso, inclusive por uma veia educacional lá atrás, em 2001, e depois virou corretora, etc. E sempre foi a instituição no Brasil que mais apostou, investiu e se desenvolveu e amadureceu para atender os assessores de investimentos nos seus projetos de carreira e de negócios, tá? E os números não deixam a gente mentir, assim, o Orlando pode me corrigir se eu estiver errado, mas a profissão que foi oficializada lá na década de 60, 70, Orlando? Até 2010, década de 60, né? Até 2019, galera, o Orlando está aqui, vai ser meu auditor, tá? Nos números que eu vou dar. Mas até 2019 a gente devia ter mais ou menos 10 mil assessores de investimentos no Brasil, ou seja, e hoje a gente tem 24 mil certificados, 25, Orlando? 25 mil. Então, assim, a gente, né, o Brasil produziu 10 mil assessores de investimentos em 50 anos, em 50 não, em 60 anos, e produziu mais 15 mil em 4 anos. Então, acho que isso mostra em que momento dessa curva a gente está, né? A gente tem várias outras evidências em mercados mais amadurecidos, como o americano, que tem mais de 300 mil assessores de investimentos, com papel parecido com o assessor de investimentos do Brasil, e aqui a gente tem só 25 mil, com uma população de 220 milhões de habitantes e uma concentração gigantesca ainda de investimentos em poucas instituições, né? E aí, muito nesse contexto, e eu acho que dá aqui para a gente pegar um gancho tanto na ótica do Orlando quanto na do Igor, né? O Orlando, e aí para deixar claro, pessoal, assim, acho que é muito importante a gente iniciar o nosso papo aqui deixando esse ponto muito claro. A Ancor, ela é a autarquia que credencia pessoas para atuar nessa profissão. Então, se eu pudesse dizer assim, o Orlando é o cara que tem a chave da porteira. Basicamente isso. Para você entrar na profissão, para você exercer essa atividade, você precisa ser habilitado pela Ancor, fazer uma prova para obter a certificação para poder atuar no segmento, tá? E aí eu queria provocar aqui, para início de conversa, eu gosto sempre de trazer um pouco mais desse contexto do ambiente de negócios, de carreira. Queria que você trouxesse, Orlando, na tua visão aí, cara, talvez dar uma rebobinada na fita, contar um pouco da história da profissão, para a gente dar para o pessoal uma leitura bastante clara e didática
de como esse segmento surgiu, cresceu, amadureceu e a sua visão aí para os próximos anos. Ok, vamos lá. Antes de falar da atividade em si, queria falar um pouco da Ancord, que eu acho que a trajetória conversa bastante com a trajetória da atividade. A associação tem aí mais de 50 anos. Ela veio junto com essa profissão, crescendo, trabalhando a questão educacional. Em 2002, quando saiu uma instrução lá da CVM, onde, de fato, que até então o assessor era um profissional que tinha um registro que chamavam de RGA, Registro Geral de Autônomos. E daí a CVM falou assim, a partir de agora, se o profissional quiser de fato exercer essa atividade, ele precisa passar numa prova, precisa ser aprovado ali no exame de certificação. E daí surgiu a certificação do assessor, isso em 2002. E curiosamente, Orlando, não sei se você sabe disso, mas o Guilherme Benchimol, fundador da XP, fez a primeira prova da Ancor. Não sei se você sabia dessa curiosidade. Não sabia. E daí, ao longo dessa década de 2000, a Ancord fez esse trabalho de certificação. Em 2011, saiu uma nova norma, que era a 497, que durou aí até o ano passado, né? Até ontem. E quando surgiu essa norma, em 2011, se criou a entidade credenciadora e autorreguladora. Então, a Ancord, como ela já exercia esse papel de entidade certificadora, ela se colocou à disposição da CVM para poder fazer também esse papel de credenciadora e autorreguladora. E a gente passou a fazer esse trabalho a partir de 2012. Em 2011 saiu a norma, passou a valer em 2012 e a gente começou a fazer esse trabalho. Então, pegando o gancho do que o Gentil comentou, eu quero ser um assessor de investimentos, então preciso fazer uma prova, a qual ela é aplicada pela Ancord, e depois de aprovada na prova, eu vou pedir o meu credenciamento junto à Ancord para poder gerar lá o registro na CVM. Então, a gente começou a fazer esse trabalho em 2011. 2011 até 2016, a gente, e anterior, até desde 2002, a gente fazia a prova junto com a FCC, que era a Fundação Carlos Chagas, e as certificações, até então, a gente aplicava 8 provas por ano em São Paulo e 4 vezes por ano em outras 8 capitais. Porque o volume, de fato, como o Gentil comentou, não era um volume muito grande, então a atividade ainda estava ali engatinhando, apesar do tempo. E em 2016, a gente sentiu a necessidade do mercado, olha, a gente precisa avançar. E a gente fez uma mudança, então a gente trouxe a FGV como nosso parceiro, para que a gente conseguisse aplicar a prova em mais dias e em mais localidades. Quando a gente trouxe a FGV em 2016, a gente passou de 8 provas por ano para provas diárias em São Paulo, provas diárias no Rio de Janeiro, provas 3 vezes por semana no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje a gente atende mais de 150 cidades no Brasil inteiro. Então, assim, a gente ampliou justamente por conta dessa demanda do mercado. E, de fato, 2019 para frente, a gente até tem um gráfico que a gente procurou trabalhar junto com os dados que a B3 tem, que é a evolução dos investidores e a evolução dos assessores. E você vê que as coisas vão acontecendo ali, Uma coisa puxa a outra, né? Muito alinhadas, exato. Até teve um estudo da B3 de que, com o início da pandemia, ali em 2020, o que chamou os profissionais, os investidores para o mercado foram os influenciadores, mas você vê que essa linha do assessor, ela acompanha justamente porque o influenciador me trouxe até o mercado, mas eu sozinho não vou prosperar, não vou continuar nesse mercado. Eu corro risco de entrar aqui
tomar um tombo e falar, deixa eu ir embora disso aqui, que esse mercado é uma furada. Não, o mercado foi e falou, olha, eu preciso de assessores para poder atender esses investidores, para que eles continuem no mercado e para que eles prosperem de fato. Eles precisam de alguém ali para auxiliá-los, né? Para assessorá-los ali. Exato. Então, Yolanda, eu tenho uma leitura disso, cara, que até na última live que a gente fez, me perguntaram assim, pô, mas se tem essa demanda tão grande, por que que o assessor tem que ir atrás do cliente, né? E aí eu respondi, cara, acho que foi uma conclusão importante, assim, né? Da mesma forma como a gente aqui se propõe a fazer um programa gratuito, a ensinar sobre a profissão, a educar a demanda, o assessor tem muito esse papel de educador, né? De educar a demanda, de mostrar para o cliente que ele tem um problema que às vezes ele não reconhece que tem. E sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer, e a gente escreveu isso em alguns artigos e documentos internos nossos aqui com o MEC, inclusive, com o Ministério da Educação, é, mostrando que o Brasil passou mesmo por essa transformação sociocultural na relação com investimentos, né? Muito potencializado pelo acesso à informação, e aí eu acho que os influenciadores, como você falou, têm um papel relevante nisso, os meios digitais de comunicação, etc. E o acesso aos produtos foi facilitado pela modernização das plataformas de investimentos, pelo surgimento da XP e afins, que a gente gosta de dizer, democratizaram, né, o acesso a investimentos mais eficientes, mais alinhados com o cliente, etc., do que até então havia no Brasil, com muita concentração bancária, inflação alta, juros altos. E aí, a partir do momento que você tem juros mais baixos e fica marginalmente mais difícil ganhar dinheiro, né, ainda que a gente ainda tenha relativamente a outros países juros altos, para o patamar do Brasil, ter juros mais baixos, de fato, adicionou um desafio a ganhar dinheiro, né? E aí você precisa se informar mais, precisa tomar mais risco, para tomar mais risco você precisa de mais ajuda, e aí o assessor de investimentos representou um papel fundamental e central em toda essa transformação sociocultural que a sociedade brasileira viveu na relação com o dinheiro, né? Exatamente. Gente, eu só... a minha A sua imagem... câmera ficou embaçada, né? Ah, tá. Para mim aqui ela tá até laranja. Ela ficou embaçada aqui, não sei porquê. Agora ela ficou verde. Você tá com aquele efeito de fundo? Se você tirar, de repente, melhora. Vou tirar para ver aqui. Aí, foi. Melhorou? Para mim ainda continua verde, mas para vocês está normal? Estamos vendo. Ok. Então, acho que teve tudo isso que você comentou, gente, e assim, as pessoas passaram a buscar mais o investimento, mas também existem muitas pessoas que ainda precisam buscar, e é justamente isso que você comentou. O assessor tem que estar ali para trazer esse público. E em linha com o que você comentou da questão da educação, eu acho que a norma anterior já trazia a questão da educação continuada para o profissional, para que ele pudesse cada vez mais se qualificar para poder levar essa educação financeira para os investidores. Mas eu acho que a norma nova, a resolução 78, ela trouxe ali uma mudança estrutural para a atividade, onde traz, destrava algumas dúvidas que o mercado tinha, a questão de recomendação, a questão de oferecer outros produtos, que antes o assessor ele tinha que ter a sociedade de assessoria e tinha que ter outras sociedades, outras empresas para poder oferecer outros produtos. E tinha também uma outra CNPJ, uma outra empresa para poder oferecer conteúdo educacional. E daí a norma trouxe tudo isso para dentro de um pacote só, falou, não, agora você é assessor. Além de você captar o cliente, você prospectar, executar as ordens e fazer as recomendações, você pode oferecer outros produtos, você pode oferecer esse trabalho de educação continuada, então de educação financeira, então você consegue de fato ali abranger de uma forma 360 ali as necessidades do cliente. Então você consegue
levar a primeira educação financeira para as pessoas. E isso eu acho importante a gente comentar, porque quando a gente olha para o mapa do Brasil, a gente tem assessores em todos os estados brasileiros. Então, assim, é lógico que hoje, de forma digital, eu, XP, consigo estar em todos os lugares, né? A gente está aqui e certamente tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando. Mas os escritórios, como eles estão dispostos em todos os estados brasileiros, e a gente sabe da necessidade também do brasileiro de ter o contato mesmo ali, né, presencial, então ajuda bastante ter alguém ali na sua cidade que vai falar sobre educação financeira, que vai te explicar sobre investimentos. Então é o profissional se qualificando para conseguir levar cada vez mais informação para o público. E Orlando, só para fechar aqui esse tema, vocês têm projeções assim de número de assessores? Para onde você acha que vai essa demanda? Qual é a visão de vocês? Eu já queria puxar daí um gancho para passar a bola para o Igor e para o Paulo aqui. Tá. Então, como você comentou, a gente cresceu aí, né, quase 15 mil assessores nos últimos 4 anos, e a expectativa é que a gente continue nesse crescimento, né? Então, a gente fechou o ano com 25 mil assessores, provavelmente a gente vai ter aí mais de 30 mil assessores no final de 2024. Eu acho que a tendência é continuar crescendo, porque a gente sabe que ainda tem muita gente fora do mercado, né, fora do mundo de investimentos, e quanto mais a gente conseguir levar a informação, então, quem que vai fazer isso? Justamente essa massa, esse exército de assessores. Então, a tendência é que a gente continue crescendo, e a expectativa que a gente tem aqui é que a gente vai fechar 2024 com mais de 30 mil assessores. Animal. Gente, eu posso só pegar um gancho de uma pergunta que eu vi aqui antes de... Claro, a gente tem um time que está no chat, tá? Respondendo a turma, mas pode Não, pescar boa. uma que você acha relevante aí e manda Não, bala. eu vi aqui alguém comentando da prova, se ela é só presencial, né? Importante isso. Por conta da pandemia, a gente teve todo um esforço lá em 2020 para poder atender justamente a demanda do mercado, e a gente criou a prova remota. Então, hoje, o profissional que tem interesse em ingressar nessa atividade, ele pode optar por fazer a prova em um desses centros de teste, que estão espalhados aí por mais de 150 cidades, ou ele pode fazer de casa, através de um computador. É lógico que precisa ter toda uma estrutura ali, o computador precisa ter câmera, precisa ter um Windows específico e tudo mais, mas ele consegue fazer essa prova de forma remota, de casa. Então, isso foi um avanço que a gente conseguiu. É a única certificação do mercado que ele consegue fazer nessa modalidade, justamente por conta da demanda que o mercado tinha. A gente não podia parar, né? A gente ficou 2 meses sem fazer prova e o mercado estava desesperado, e a gente trabalhando, não, a gente vai colocar uma prova remota no ar, porque como a gente sabe que estava tudo fechado no Brasil inteiro, a gente precisava achar um meio aí. Então tem essas duas possibilidades. Legal. Mas aí, puxando esse gancho, galera, é importante vocês entenderem, assim, a certificação da Ancora ela é imprescindível para a habilitação de um profissional para que ele atue no setor, tá? Mas tem outros fatores que são imprescindíveis para o sucesso na profissão, tá? E aí que entra o valor de uma plataforma como a da XP, que tem, todos os programas de incentivo, de treinamento, de desenvolvimento, de performance, etc. E aí também que entra o papel de uma estrutura de formação, de apoio à transição ou ao início de carreira de alguém que escolheu apostar nessa carreira, que vai além da certificação, né? Que, de novo, assim, cara, é o ponto de partida para essa carreira, mas sem dúvida é algo que é o primeiro degrau de uma grande escada que você vai subir, porque, como o Orlando falou, você vai atender clientes em todos os estados do Brasil, de todos os perfis, né? Pessoas que têm
mais ou menos afinidade com investimentos, têm necessidades de liquidez, às vezes características de assunção de risco diferentes, e tudo isso demanda do profissional um nível de especialização e uma capacidade de autogestão com viés de empreendedorismo muito forte, porque o assessor ele é em si um empreendedor individual, né? Ainda que ele se associe a uma empresa grande, com estrutura, etc. E como o Orlando falou, a indústria de maneira geral evoluiu muito e as empresas de assessoria também evoluíram muito e hoje permitem caminhos de carreira diferentes. Mas sem dúvida nenhuma, acho que a nossa grande preocupação ao construir um programa como a Jornada de Formação de Assessores, com N elementos, inclusive um programa completo de preparação para a prova de certificação da Ancor, endereça exatamente esse ponto, né? Para garantir que as pessoas, mais do que com a habilitação da Ancor, saiam com clareza sobre os desafios, sobre como superar esses desafios, os caminhos mais curtos e mais seguros para ter sucesso de curto prazo na profissão, que é uma profissão, como eu disse, com um viés empreendedor muito forte. Como vocês viram, o Igor ele é um mentor, eu posso dizer, um cofundador do JFA, um cara que participou da primeira turma como um case de sucesso da rede de curto prazo. Ele é um dos especialíssimos casos de sucesso explosivo no primeiro ano. Eu tive o prazer de dividir essa missão de criar o JFA, desenvolver toda essa jornada com todos esses elementos. E eu queria convidar aqui o Igor para contar um pouco de como funciona toda essa estrutura de preparação para a prova, né, com todos os elementos que você colocou nesse projeto, Igor. E, óbvio, todos os elementos especiais que você agregou ao longo dessa jornada para permitir condições diferenciadas de início de carreira para a turma que escolhe a jornada de formação de assessores como caminho para essa transição ao início de carreira. Boa, Felipão. Obrigado aí pela introdução. Bom, então, como a gente estava bem falando aqui, a gente estruturou a jornada aí com bastante carinho, né? E com 3 principais vetores aí para ajudar esse assessor, essa pessoa que está em transição de carreira a fazer um sucesso, né? Primeiro que o módulo a parte mais básica, assim, o core da coisa em si é o preparatório, né, no qual a gente cobre todos os módulos. Atualmente são os 14 módulos, com suas especificidades, algumas matérias são eliminatórias, né? E aí também, junto com isso, a gente criou uma série... Igor, tá cortando o áudio dele para vocês, pessoal? Tá me ouvindo bem? Cortou um pouquinho o seu áudio, cara. Acho legal dar mais detalhes, tá, Igor? Assim, sobre a estrutura, os 14 módulos, quais são os obrigatórios, o que quer dizer ser obrigatório ou não. Perfeito. Eliminatório. Só um segundo, deixa eu... Você está no mudo agora. Você falou que poderia ficar mais perto aqui do lado de cair. Aqui. O que passa aí? Entendeu? Sei lá. Pode acontecer. De cair. E todo mundo parte de 15. Ninguém parte de 15. Igor, a gente não te ouve, tá? Estão me ouvindo? Agora estamos. Legal. Tirei o fone aqui. Só um segundo. Bom, estou com áudio ambiente aqui. Então, Felipe, o legal aqui que a gente preparou nessa jornada, né, são a gente cobre aqui com o preparatório da Ancor os 14 módulos hoje, tá? Que a Ancor cobra aí nessa prova, que a prova é da Ancor, até que o Orlando está aqui conosco, pode referendar como sendo aqui o próprio representante da Ancor. É uma prova que consiste em 14 módulos, e esses módulos vão cobrir toda a ementa do que é necessário para ser a parte teórica de um assessor de investimentos, né? Então, ali você vai desde da parte regulamentar, né, da lei que envolve a atividade do agente autônomo de investimentos, vai surfar ali os conhecimentos específicos, então você vai ter o conhecimento basilar como matemática financeira, fundos de investimento, mercados de capitais, mercado financeiro, tudo que a gente abarca no dia a dia da profissão, né? Então é uma prova muito cuidadosa aí para justamente pincelar, claro que vai ser o dia a dia, né, e o estudo continuado
que é um outro cuidado da Ancor também, né? A gente fala da educação continuada. Então, mesmo uma vez aprovado na Ancor, todos os anos o assessor deve fazer cursos complementares para continuar se atualizando nessa profissão, tá? Então, a gente fez com muito carinho aí um curso preparatório que cobre tudo isso, toda a parte teórica, com, como eu falei, os 14 módulos, respeitando as especificidades, porque a prova da Ancor ela tem uma especificidade de que alguns módulos, por exemplo, o primeiro módulo da atividade do agente autônomo de investimentos, ele tem 12 questões, tá, que caem nessa prova. Eu não vou aqui falar um a um extensivamente, Claro, mas claro. simplificar, são 12 questões, e aí metade dessas questões são os acertos mínimos, tá? Então, existem 4 módulos na prova que vão exigir um acerto mínimo de 50% dos módulos. E quais são né, esses módulos, no caso? São aqueles que a Ancor entende que são os mais basilares, os principais, que vão pegar a principal parte do conteúdo, que tem que estar reforçado ali para forçar esse estudo mais vigoroso aí do nosso futuro assessor, tá? Então, enfim, a gente preparou esse curso, que já roda hoje, desde a turma 1, né? E, além disso, a gente fez uma experiência 360 para esse assessor, que é o quê? Para além do preparatório da Ancor, né, da certificação regulatória em si, a gente também tem um plano comercial, a trilha comercial, que vai consistir tanto de encontros síncronos quanto assíncronos, ou seja, a gente tem as aulas gravadas e temos as aulas ao vivo, que inclusive sou eu também que ministro desse plano comercial. E aí, detalhando um pouquinho, o plano comercial vai consistir no quê, né? Tudo que vai envolver, além dessa parte de conhecimento mais, digamos, teórico da Ancor, que é fundos de investimentos, produtos todos, também como é que é o dia a dia desse assessor, né? Você organizar ali uma, que a gente chama de lista de casamento, por exemplo, né? Que é da onde você vai fazer a captação, um plano comercial ali dos seus próximos meses, de não só a estruturação de captação, mas de receita. Então, assim, toda essa estruturação do dia a dia da carreira do assessor, a gente também faz isso aqui dentro de casa, tá? E tem uma série de outras experiências também, que, por exemplo, a gente tem os estudos de caso, que são bem legais, que a gente traz aí, como você falou, né, no meu próprio caso, mas também tem vários outros excelentes assessores da rede aí para compartilharem suas histórias, né, com os assessores, mostrarem todas as possibilidades que a carreira tem. A gente também tem a mentoria dos nossos consultores de carreira, né, que hoje tem até uma convidada especial aqui para falar um pouco mais disso. E, basicamente, os consultores de carreira são aquelas pessoas que é o nosso braço direto com os alunos, né, que vão pegar na mão desses alunos, acompanhar a jornada, fazer um plano de estudo junto com eles, verificar se está tudo certo até a aprovação na Ancor, né? E, além disso, a gente também tem uma pegada, que é um termo até que se usa aí nesse meio, que é Employer You, né? Que é o ensino aqui voltado para a empregabilidade, para a prática, né? Não é aquela coisa acadêmica fria. Aqui o objetivo da XP, com essa pegada startupeira, de vamos fazer acontecer, reflete também na nossa jornada. Então, agora a gente também tem a Hire Experience, que a gente está trazendo aqui os escritórios da rede de expansão, da rede B2B, que são mais de 400 hoje, né, que são escritórios parceiros que fazem a magia acontecer na ponta com os clientes, para beber diretamente da nossa fonte. Ou seja, né, da gente preparar esse cara para ser um assessor, essa mulher para ser um assessor, e os escritórios vão estar aqui com essa hiring experience, quer dizer, experiência de contratação, né, mostrando as especificidades de cada escritório e já pegando aqui os melhores alunos para colocar no D0 aí para trabalhar, né? Então, basicamente, dando uma pincelada aí, a gente tem, eu falei em 3, mas são 5 grandes grupos aí da JFA. Animal. Pô, só reforçando aqui, tá, pessoal? Assim, o que vocês veem nos estudos de... Óbvio, né? Em primeiro lugar, preparatório para Ancor. Sem isso, vocês não vão a lugar nenhum, tá? Então, pô, o segredo é se dedicar, estudar um pouquinho todo dia, e eu vou já puxar o gancho para o Paulo trazer aí os grandes avanços em termos de gestão de dados e algoritmos que a gente criou para melhorar o nosso trabalho de como apoiar vocês nessa progressão de estudos para tirar a certificação. E o programa é cheio de incentivos que tem o propósito de manter as pessoas num ritmo de estudos que leve à aprovação, e acho que a Tami vai falar bastante disso. Mas então, pô, tem um programa completo da Ancor com todo o material gravado, apostila, simulado e todas as aulas ao vivo também, que vocês interagem com os professores para tirar dúvidas sobre as questões da prova, revisar, etc. Então, tudo que mais importa aí para você fazer uma boa prova
com segurança e ser aprovada. Mas, além disso, como o Igor falou, a gente se preocupou muito em não só preparar as pessoas para o processo seletivo, e como o Igor falou, o plano comercial certamente é o maior diferencial, porque você senta com um contratante com a capacidade de dar uma visão clara de como você pretende executar o seu plano de carreira em até 2 anos, tá? E a gente pega pela mão mesmo, tem aula gravada sobre como montar o plano, tem aula ao vivo sobre como montar o plano. O consultor de carreira vai ajudar você individualmente a montar o seu plano. E na hora que você senta na frente de um contratante, a conversa fica muito, muito fácil, que você fala a língua do escritório, né? Da empresa de investimentos que vai te contratar. Os estudos de caso, de maneira complementar, trazem uma visão muito prática de como funciona tanto a dimensão técnica da profissão do assessor de investimentos, que é tudo relacionado a produtos, mercado financeiro, estratégia de investimentos, etc., e toda a parte comercial, de prospecção, captação de clientes e relacionamento. Então, nos estudos de caso, a gente sempre propõe temas relacionados a esses dois grandes pilares da trajetória de sucesso do assessor, né, e traz pessoas de referência, né, na profissão, cases de sucesso, como o do Igor, para trazer os seus depoimentos. E o Hiring Experience em si são encontros diretamente com os escritórios, com uma pegada de contratação, em que a gente abre para discussão com os alunos, debates com os escritórios que estão contratando e são nossos parceiros em toda essa jornada, tá? Escritórios que ajudam nas aulas, contratam os nossos alunos, fazem mentoria com os nossos alunos e tudo que mais importa para vocês conseguirem passar por esse processo de formação com a dimensão da preparação para a prova e uma camada diferencial de formação com todos esses elementos que o Igor destacou aí, tá? Então, eu acho que com todo esse arcabouço, o que é mais legal é ver que aqui na cozinha, vou dizer assim, nos nossos bastidores tem todo um aparato de inteligência que eu acho que, porra, como eu estava dizendo, né, o que o Paulo, e eu não falo brincando, não, acho que o Paulo é um gênio mesmo, que o Paulo lidera aqui na nossa empresa, que tem como propósito de usar os dados dos nossos alunos, e já foram centenas e centenas de alunos que a gente formou e hoje estão trabalhando na rede de escritórios da XP, e a gente usa esses dados como forma de criar melhores ferramentas para apoiar o processo de formação de vocês, tanto voltado para a aprovação na Ancor, como voltado para o sucesso na profissão. Eu queria te chamar aí, Paulão, para você dar um pouco dessa visão mais detalhada de tudo que você vem construindo aí, junto com o time, e todo o apoio e o diferencial que esse seu projeto agrega aqui para facilitar essa transição da turma. Felipe, obrigado primeiro pelos elogios aí. É, e eu acho que o ponto aqui é a gente está Te aqui mandei o já Pix nessa aí no jornada WhatsApp, de. tá? Hã? Te mandei o Pix no WhatsApp aí para você acertar depois. Demorou. Boa. Então, acho que a gente está aqui dentro da jornada de formação de assessores há bastante tempo, né? Então, a gente já tem uma base de dados bastante robusta aqui que a gente acumulou ao longo desse tempo e que a gente aprendeu a como fazer o aluno ali ter a melhor experiência educacional possível para lá na frente, de fato, conseguir passar na prova da Ancor e, de fato, conseguir se estruturar de uma forma melhor para ser o melhor tipo de assessor possível ali na frente. E aí, o que que a gente fez de diferente agora nessa JFA4, agora já sendo lançado, é, exatamente nessa turma que vai começar agora na próxima semana? A gente montou um algoritmo aqui de machine learning, então inteligência artificial está um pouco aí em alta, tá? E a gente acabou trazendo um pouco disso para o JFA, para de fato ajudar o aluno a ter um melhor desempenho ali nos estudos deles, né? Então, o algoritmo nada mais é do que uma forma que os nossos consultores ali da ponta utilizam para potencializar o aprendizado de cada um dos alunos. Então, de uma certa forma, a gente consegue ali entender onde estão os gaps de cada um dos alunos e, com isso, potencializar e direcionar o aluno para onde ele tem que, de fato, focar o estudo dele ou não. E aí, por que isso é bom para vocês, né? Isso é bom basicamente porque vai, de fato, fazer com que vocês tenham um melhor aproveitamento da jornada como um todo e, de fato, focar onde precisa focar. A gente, por exemplo, com essa base de dados aqui, a gente conseguiu entender um pouco ali de como que é o perfil e o que o cara que passa, de fato, faz ali ao longo da jornada.
Então, por exemplo, a gente entende que fazer simulados, por exemplo, é uma coisa que de fato potencializa o seu aprendizado. Então, ali uma das coisas que a gente vai cobrar bastante aí, vocês vão ver ao longo dos dias aí, é fazer muito simulado, completar as trilhas a trilha ali que o Igor comentou, né, os 14 modos ali, principalmente aqueles que são, de fato, ali tem questão mínima ali, para, de fato, a gente ter uma robustez educacional aí no dia a dia, e quando chegar ali no dia da prova, de fato, vocês terem o melhor aproveitamento possível da prova, né? Queria só fazer um gancho aqui, acho que com tudo isso que eu falei aqui, porque tem essa parte educacional aqui, mas acho que a gente, aqui enquanto Employer U, a gente também tem uma pegada bastante forte na questão de empregabilidade, né? Então, acho que como Porra. o Igor tinha comentado ali atrás, a XP Educação surgiu ali em 2023, ali em junho, 2022 em junho, com a pegada ali de fato de ser uma empresa com foco no mercado, com de fato ensinar o aluno a de fato aprender com quem faz, né? E aí eu acho que o principal ponto aqui do JFE é justamente uma conexão com isso. Então a gente conecta vocês ao longo da jornada com escritórios de assessoria, não só para, como o Igor comentou, para fazer estudo de caso, para de fato aprender ali o plano comercial, etc., mas também para fazer, por exemplo, entrevistas e de fato ter uma oportunidade de carreira já mais direcionada antes mesmo até de você fazer a prova. Então, acho que todo esse aparato aqui que a gente construiu para essa jornada A4 aqui, acho que tem um potencial incrível aí para a gente, de fato, conseguir ajudar vocês aí nessa nova jornada. E eu queria destacar exatamente esse ponto, Igor. Assim, o que que a gente descobriu, né, turma? O Igor usa dados. Quando vocês entram na jornada, vocês preenchem um longo formulário com dados demográficos, de carreira, do perfil de vocês, etc. E ao longo da experiência, a gente já teve milhares e milhares de alunos, a gente pôde aprender quais são as rotinas de aprendizado que geram melhores resultados de aprovação e de contratação. Tá? Então, nosso objetivo aqui, cara, é conseguir, no máximo possível, orientar vocês sobre como estudar, e aí é óbvio que, assim, tem um elemento que só vocês controlam e é o maior diferencial, tá? Que é o empenho de vocês. Quanto mais empenhados os alunos estão, disparam as chances de sucesso de aprovação, óbvio, né? É uma questão natural, e disparam também as chances de contratação, porque esses dados de empenho, de engajamento, eles ficam disponíveis inclusive para os contratantes. Então, quando a gente se preocupa em indicar um assessor certo para um escritório certo, a gente se preocupa, obviamente, com o perfil, a praça onde ele vai atuar, o modelo de trabalho, etc., a estrutura do escritório, mas a gente, pô, na hora de indicar, é óbvio que o escritório vai querer saber quem são os mais engajados, os mais dedicados. Então, o Paulo criou toda essa estrutura e esse negócio está acoplado. Toda essa inteligência serve de insumo, tanto para o trabalho dos consultores de carreira, da equipe que trabalha potencializando as chances de sucesso dos nossos alunos serem aprovados e contratados, que é um pouco do que a Tami vai falar agora no final do nosso encontro, quanto para o lado educacional, para a gente cada vez mais melhorar a roteirização, o planejamento das nossas experiências e da jornada educacional como um todo, para que vocês tenham melhores chances de serem aprovados no exame de certificação da Ancor e, óbvio, estejam cada vez mais preparados para as entrevistas. Então, acho que assim, o resumo de tudo isso, pessoal, eu queria também agora deixar vocês à vontade aí para dar as mensagens finais, é que com já um ano desse projeto na rua e centenas de assessores já contratados que passaram pela jornada de formação de assessores e pô, quase uma dezena de 1.000 alunos que apostaram nessa jornada como a esteira de transição de carreira. Hoje a gente tem muito orgulho de ter uma estrutura que conta com consultores de carreira, com algoritmos preditivos que apoiam tanto a iniciativa educacional quanto a iniciativa de recrutamento, com todo esse aparato que vocês viram o Igor apresentar de preparação para a prova e para o início de carreira, para que vocês, numa carreira que é muito concentrado em remuneração variável, para que vocês consigam ter sucesso de curto prazo, porque a gente entende que esse momento de transição é difícil, então a gente se dedica muito a criar caminhos e soluções, encontrar as respostas para vocês terem resultado no curto prazo.
Mas tem um elemento que é central a isso tudo, que é o empenho, o engajamento e a dedicação de vocês, que com todos os modelos que a gente tem e todas as ferramentas, nada substitui o empenho e o engajamento. Eu queria pedir para vocês, pessoal, darem as suas mensagens finais. Eu vou convidar a Tami já para participar, mas antes disso, queria agradecer vocês aí, abrir para vocês fazerem as mensagens finais, e aí eu vou ter um papo especial com ela aí no final. Boa, vou tomar aqui de novo a palavra aí. Na sequência, o Paulo fala para a gente manter a ordem. Então, é isso, né? Reiterando aí tudo que foi falado hoje aqui, tanto pelo Orlando, Felipe, com o Paulo, com muita qualidade aqui. Eu acho que juntando todas essas pecinhas aí, seja usando o Big Data a favor, todas as ferramentas que nora temos aí, fica o convite, porque eu acho que é uma carreira mais efervescente aí do Brasil e tem tudo para dar certo. Contem conosco. E eu reforço a mensagem do Igor sobre o seguinte aspecto, tá? Você está há quanto tempo na profissão, Igor? 2 anos. Ou seja, 15 minutos, né? Sim, Exato. tá? Entrou ontem. Cara, o Igor acabou de assumir uma posição super relevante dentro do escritório, um cara muito estratégico dentro da... E eu estou dizendo aqui com o privilégio de conhecer o teu case de perto, tá, Igor? Mas está assumindo agora uma posição de liderança de uma equipe comercial que vai crescer pra caramba em 2024, com todo o desafio de implementar processos de gestão, de desenvolvimento de pessoas, etc., em 2 anos, tá? E o Igor é um case que veio de fora do mercado, tá? É um cara que cuidava dos investimentos dele, etc., e é um case de uma pessoa que veio de fora do mercado, em 1 ano já tinha uma carteira de quase 100 milhões de reais sob a assessoria dele, e hoje, um ano depois, né, ou seja, no 2º ano de profissão, já está assumindo uma equipe que vai ter aí dezenas de pessoas ao longo de 2024, como uma unidade de negócios relevante dentro da operação que ele está hoje, tá? Então é disso que a gente está falando, galera, assim, mais do que grandes números de, puta, antes era 10 mil, agora é 25 mil, vai para 30 mil, assim, é pensar no micro da coisa, sabe? No case individual do Igor e de outros N casos que existem na rede, pessoas que de fato fizeram essa transição, apostaram nisso, se dedicaram, aprenderam, se autodesenvolveram para chegar em resultados como esse, tá? Então, fica aí, acho que um reforço da mensagem que o Igor representa como um case de sucesso aqui da rede de assessores da XP. Paulão, Orlando. Boa. Acho que eu vou puxar aqui. Acho que o Gentil falou, eu acho que tenho experiência própria aqui, olhando aqui alguns cases internos aqui. De fato, o que não falta aqui é case de sucesso dentro da XP. Acho que eu queria só trazer um ponto aqui. Eu estava acompanhando aqui o chat e eu vi que várias pessoas perguntando: faço plantão de noite e tal. Tipo, eu, sei lá, sou da área de, sei lá, petróleo, não sei o quê. Cara, sim, acho que tem lugar para todo mundo aqui dentro da XP, assim. Acho que o principal ponto que eu queria trazer aqui ah, a gente tem mais de 400 escritórios dentro da rede, assim, cada um focado num perfil específico, trabalho híbrido, trabalho remoto, trabalho presencial, todos, como eu disse, praticamente todos os estados do Brasil. Eu acho que não vai ser um problema o seu perfil específico. Com certeza você vai conseguir se encaixar em algum escritório. Acho que essa era a principal mensagem que eu queria trazer aqui e espero ver vários de vocês aí nos números aqui de novos assessores ali da JFA4 ou das próximas turmas que tem para vir. Boa sorte a todos. Boa, obrigado, Paulo. Vai lá, Orlando. Eu queria pegar um gancho do que o Igor comentou e o Paulo também trouxe, que é a questão das pessoas se prepararem, né? A gente tem aqui, o Igor falou um pouco aí quais são os tópicos que são obrigatórios, e a gente vê que às vezes o candidato ele peca por falta de preparo mesmo, de se dedicar ali ao estudo, porque a gente olha, a matemática financeira é uma das que mais reprovam. A atividade do assessor, o Igor comentou aí que são 12 questões, mas a matéria que engloba esse primeiro capítulo é só a norma.
e vários profissionais, vários candidatos reprovam nesse módulo. Então, assim, falta mesmo de se dedicar. Então, eu acho que se a pessoa tiver, de fato, interesse em ingressar na atividade, né, então se prepara, o time aí está oferecendo um baita de um conteúdo para que vocês possam se preparar para poder passar na prova. Então, é muito da dedicação de cada um. Eu tenho interesse de ingressar nessa atividade, então deixa eu me dedicar. E queria só fazer mais um ponto aqui, que o Igor também trouxe a questão da educação continuada. Eu acho que isso é importante, porque assim, como que funciona, né, o mercado? E isso é para todas as atividades do mercado, tá, pessoal? Então, assim, para quem tem interesse em atuar no mercado financeiro de capitais, precisa ter isso em mente, que não basta eu passar numa prova para poder atuar nesse mercado. Eu vou ter que me manter qualificado para poder continuar exercendo a atividade. Então, até por isso que existe o programa de educação continuada, onde o assessor, a cada 5 anos, ele vai renovando a sua certificação. E hoje a gente percebe que, assim, mais de 3/4 dos conteúdos que os assessores consomem para cumprir o programa de educação continuada, eles consomem dentro da própria plataforma, ou seja, a XP, a XPE, elas oferecem conteúdo de mais de 3/4 do conteúdo que o assessor vinculado à XP consome, ele consome dentro de casa. Então, assim, é importante vocês terem isso em mente, que assim, não basta estudar só para a prova, depois eu vou continuar tendo que me qualificar ainda mais, e a plataforma vai me dar esse suporte, porque ela tem conteúdo para te oferecer. E também porque os interesses estão alinhados, né, Orlando? Assim, a plataforma ganha junto com o escritório, que ganha junto com o assessor. São três grandes sócios desse projeto de crescimento e do sucesso da carreira. Então, é uma profissão que, na essência, tem interesses e objetivos alinhados entre esses três players aí, e por isso que permite casos como o do Igor, que começou do zero, até respondendo a pergunta do Yuri aí no chat, começou do zero, veio de fora do mercado, tinha interesse pessoal no assunto, resolveu meter a cara na profissão e está aí hoje sócio de uma operação relevante, e, cara, líder de uma estrutura relevante dentro dessa operação. Então, os casos são aos montes aí de gente que veio de fora do mercado, e deu super certo. Meus amigos, Paulo, Igor, Orlando, super ultra obrigado aí pela participação de vocês. De verdade, agradeço muito. Acho que esses medos, os receios que as pessoas têm para essa transição vão muito além da Ancor, mas certamente esse ponto de partida é o primeiro passo, que é o passo mais importante, né? Sem ele, você não vai a lugar nenhum. E, pô, fiquei muito feliz aqui com a pauta que a gente desenvolveu. Tenho certeza que fez a diferença na decisão e no caminho de muita gente aí. E, pô, super obrigado e quero muito estar com vocês logo, logo aí dentro da próxima turma para a gente levar mais conteúdo para essa galera aí. Super obrigado. E agora, pessoal, fiquem aí que eu vou receber a Tami aqui com o maior prazer, que ela vai contar todos os detalhes e os segredos desse trabalho brilhante e super valioso que os consultores de carreira fazem junto aos alunos de maneira individualizada, customizada e eu posso dizer muito dedicada. Então, Paulão, Igor, Orlando, vocês podem ficar à vontade para sair aí. Tami, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. O palco é seu aí. Espero te Muito atrapalhar pouco aí. obrigada. Bom, pessoal, muito boa noite para todos, né? Eu sou uma das consultoras de carreira aqui da Jornada de Formação de Assessores, né? Que a gente chama carinhosamente de JFA. E estou aqui, então, representando um time enorme, né? Com todo um trabalho por trás aqui. E vou contar para vocês um pouquinho, né, de como funciona a nossa jornada e também quais são os nossos diferenciais, né? Então, a gente fala que a nossa jornada, ela funciona com 2 etapas, né? Vamos dizer assim. Essa primeira etapa, como o Felipe falou e reforçou, ela é uma etapa onde a gente realmente precisa do desempenho de vocês com relação aos conteúdos. Então, assim, vocês precisam se empenhar bem,
né? Assistir todas as aulas. As aulas elas já estão disponíveis para vocês no nosso Canva. São as aulas assíncronas da FK, tá? Ali tem tudo que vocês precisam para se preparar para a certificação, tá? Então já está disponível lá para vocês. E a segunda etapa, que é uma etapa que a gente fala que a gente conversa com mais afinco depois, que é depois da aprovação, onde a gente tem todo um trabalho com vocês sobre o nosso vínculo, né, junto à XP, através do PNP, sobre os vínculos com os escritórios. Então, a gente faz uma conversa bem detalhada com vocês para entender as necessidades de vocês com relação aos escritórios e, entendendo as necessidades dos escritórios, a gente faz um casamento aí dessas informações e indica vocês para esses escritórios que fazem mais sentido para vocês poderem atuar. E também a parte comercial, né? Que a gente tem o planejamento comercial. Então, a gente já tem algumas aulas gravadas e temos algumas aulas ao vivo também, para poder auxiliá-los durante essa construção do seu primeiro ano de carreira. A gente sabe que o primeiro ano de carreira é um ano desafiador, né? Então, quando você tem isso bem estruturado, bem alinhado com os pontos que você vai ali, né, fazer. Então, eu vou fazer um evento, eu vou prospectar cliente na academia, enfim, todos os pontos que vocês puderem colocar ali para poder nortear vocês durante esse primeiro ano de carreira, né? E aí, assim, o nosso diferencial são os estudos de caso, né? Que a gente tem as aulas, são aulas ao vivo, semanais, onde a gente traz sempre um convidado muito bacana, muito especial aí para poder falar com vocês sobre os escritórios, sobre o dia a dia do assessor, tudo para poder engajar vocês ao máximo aí pela carreira e tirar as dúvidas. E também as aulas com os professores da FK para tirar dúvidas do conteúdo, né? Aí a gente tem o nosso planejamento comercial, como eu comentei com vocês, que é essa construção aí de um documento para vocês poderem se guiar durante o primeiro ano de carreira. Temos a parte nossa aqui da consultoria de carreira, então a gente vai te auxiliar aí desde o começo, né? Então vamos lá, quando que é a sua prova, a gente vai fazer um plano de estudos, a gente vai entender o que você também está buscando, né? Para ver se casa aqui com o objetivo da jornada, e vai fazer todo esse apoio de fora a fora, né? Desse momento de aprendizado e também do momento pós-aprovação. E essa indicação, conforme eu comentei com vocês, então a gente tem uma garantia de indicação para esses alunos aprovados na Ancor para entrevista nos escritórios da XP. Então, a nossa jornada, ela funciona desta forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, tá? Ela vai ter início agora dia 6, né, Fê? Que a gente vai ter o nosso onboarding. Então, vai ser feita uma live aí para poder explicar direitinho para vocês, ponto a ponto. E contem conosco, o que vocês precisarem aí, a gente está à disposição para ajudá-los a fazer com que essa transição de carreira seja o mais tranquilo possível. Boa, Tami, parabéns pelo trabalho de vocês, pessoal. Assim, reforçando aqui, os consultores de carreira fazem um trabalho muito minucioso, individualizado, de acompanhar vocês no agendamento da prova, e aí constroem um plano de estudos para vocês terem maior sucesso de aprovação, dado o prazo que vocês têm para fazer a prova. Como vocês podem aproveitar toda essa estrutura de experiências educacionais, as ferramentas que a gente disponibiliza. Então, certamente vocês vão entender aí que o maior parceiro de vocês são os consultores de carreira. E deixando claro, acho que é uma mensagem poderosa, que todas as pessoas do nosso time aqui têm meta, tá, de final de ano para fins de remuneração, etc., tudo vinculado ao sucesso da contratação de vocês. Então, todo o nosso time tem o mesmo interesse que vocês, que é fazer vocês serem aprovados de forma rápida, segura, e com alta taxa de sucesso na contratação, né? Porque a gente quer fazer esse match perfeito entre o aluno formado, assessor, e o escritório, a empresa de investimentos contratante. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Chegamos ao fim aqui pontualmente às 20 horas. Agradeço de novo aí a todo o time de produção e educacional da XPE que viabilizou esse nosso encontro aqui. Agradeço a todos que estiveram presentes, dedicaram um tempo nessa noite para bater um papo com a gente. Tami, super obrigado, né? E até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite.